Tem muitos termos da psicanálise que caem no vocabulário comum, né? O narcisismo talvez seja o exemplo mais recente dessa história, né? E normalmente quando esses termos técnicos da psicanálise eles caem no senso comum, no uso, não no senso comum, no uso comum na língua cotidiana, normalmente o significado técnico que esses termos têm, eles se perdem e se transformam em uma outra coisa, né? O que, de certa forma, está tudo bem, porque é assim mesmo que ocorre, né? Agora, não está tudo bem se nós esquecermos que o narcisismo é um termo técnico da psicanálise e que ele tem, digamos assim, uma utilidade técnica também para o analista trabalhar, né, clinicamente. Então, por exemplo, quando no uso corrente da língua, né, as pessoas usam o termo narcisismo, normalmente elas estão se referindo a alguém que é egocentrado, é alguém, digamos assim, muito voltado para si e que muitas vezes é alguém manipulador, é alguém que tem dificuldades de se relacionar e muitas vezes é alguém até capaz de fazer certas atitudes más, é alguém mau, né? Agora, como que a gente pode, então assim, como que a gente poderia entender melhor isso, né? A primeira coisa que eu acho importante para nós entendermos é que não existe a pessoa narcisista. Por quê? Porque quando a gente diz que alguém é narcisista, a gente deixa entender que há quem não seja narcisista. E o narcisismo, ele é um elemento, ele é um, vamos dizer assim, na teoria psicanalítica, ele é um componente que vai nos constituir a todos nós. Todos nós temos um componente narcísico na nossa estruturação, no nosso psiquismo. Então, não existe quem não tenha um componente narcísico na sua forma de estar estruturado, né? Então, essas pessoas que normalmente são identificadas como narcisistas, na realidade, vamos dizer assim, elas podem ser muitas coisas, né? Podem ser muitas coisas. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje, né? Na psicanálise existem três grandes maneiras de nós estarmos estruturados, né? Ou nós estamos estruturados a partir de uma neurose, ou nós estamos estruturados a partir de uma psicose, ou nós estamos estruturados a partir de uma perversão. São três estruturas do nosso psiquismo, né? E assim, o narcisismo, ele é presente em todas elas. Então, o narcisismo está presente nas neuroses, o narcisismo está presente nas psicoses e o narcisismo está presente também nas perversões. Então, sobre esse tema do narcisismo, que é um tema que eu vou trabalhar aqui um pouco com vocês, a primeira coisa que eu gostaria de estabelecer, né? Não existe o narcisista. Por quê? Porque dizer o narcisista deixa entender que há aquele que não tem o narcisismo na sua estrutura subjetiva.
E não há essa pessoa. Todos nós temos um componente narcísico na nossa estruturação. Ou seja, o narcisismo não é algo que você possa qualificar alguém, tá? Isso seria um argumento meio assim, sem pé nem cabeça, tá? Se nós estivermos tentando fazer a coisa assim, né, uma análise de uma maneira assim mais criteriosa, tá? Eventualmente, o narcisismo, ele é algo problemático, ele é fonte de patologias? Seguramente o é, seguramente o é. Por isso, existem as chamadas psicopatologias narcísicas, certo? Dentre as quais, a conhecida depressão é um exemplo muito bom. A depressão, para nós da psicanálise, está dentro do que nós chamamos das psicopatologias narcísicas. Ou seja, o grupo das psicopatologias, cujo elemento central, o patógeno, vamos dizer assim, essencial, é o narcisismo. Mas então a solução seria destituir esse alguém do seu narcisismo? Evidente que não. Evidente que não. Até porque isso não seria possível. Esse é o ponto desse meu vídeo. Nós temos que entender melhor o que é o narcisismo, tá? Para que nós, usando um outro dito popular, nós não façamos aquela coisa de jogar o bebê fora junto com a água do banho, tá? Mas sobre isso a gente vai conversar mais, aí eu vou falar bastante aí sobre coisas relacionadas com o narcisismo, tá bom? Um abraço!